Deus mudará a situação que você está vivendo hoje. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Como eu disse, todas as quinta-feiras temos vídeos novos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu amém. Assim o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância e vai enviar para mais pessoas. Eu estava ali me arrumando para gravar esse vídeo e eu digo a vocês, eu não tinha ideia do que é que eu iria falar. Até porque eu tenho pedido ao Senhor direção do Espírito Santo para que eu ministre algo que venha trazer transformação, que venha mudar direções na vida das pessoas. E o Senhor me trouxe em meu coração a história de José. José foi traído, vendido pelos seus próprios irmãos. Além disso, José ele foi esquecido. E de um dia para o outro, José viu seus sonhos completamente destruídos. Mas mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Deus estava agindo em silêncio na vida de José. Quantas vezes nós já estivemos em desertos, em vales, em buracos que nos jogaram e Deus estava conosco, trabalhando em silêncio, e muitas vezes nós tivemos o mesmo sentimento que José, o sentimento do abandono, da rejeição, do esquecimento. Quero te dizer nessa manhã que o silêncio de Deus não é esquecimento. O silêncio de Deus é preparação. Ele não esqueceu de você. Ele está movendo coisas e pessoas para te exaltar no lugar que você está hoje. Eu sei que nós somos fracos, somos limitados, mas Deus conhece o nosso íntimo e profundo e Ele sabe exatamente como trabalhar em nossa vida. E o que hoje parece atraso, você vai entender amanhã que era apenas direção de Deus para te preparar para o que Ele já tem projetado para você. Imagine se José não tivesse sido jogado naquele buraco pelos seus irmãos. Imagine se José não tivesse enfrentado todos os desafios, lutas e tentações. Muitas vezes nós queremos um Deus que diga sempre sim para as nossas vontades. Imagine se todo pai dissesse sim o tempo todo para os seus filhos. Você que é mãe, você que é pai. Imagine tudo que seu filho quiser fazer, você dizer sim, pode, vai, faça. Assim é Deus na nossa vida. Deus precisa fechar algumas portas, dizer alguns bilhares de nãos pra gente, porque a própria palavra já diz que o nosso coração é enganoso, mas que devemos confiar, perseverar para que a nossa fé ela seja alicerçada, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa mergulhar num relacionamento mais profundo com Deus, sair dessa superficialidade. Muitas vezes nós achamos que nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, mas basta o Senhor fechar aquela porta de emprego, basta o Senhor interromper aquele namoro que você achava que você ia casar, que era o príncipe da sua vida. Basta o Senhor nos dizer não. E a gente começa a nos questionar a nossa fé diante do Pai. E eu listei aqui 5 aprendizados sobre a vida de José para a nossa vida diária. A primeira é perseverança em meio às adversidades. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e depois preso injustamente no Egito, mas manteve a sua fé e integridade. Isso nos ensina a continuar firmes mesmo em tempos difíceis. Quantas
e quantas e inúmeras vezes titubeamos em tempos de deserto, em tempos de prova, em tempo em que tudo parece que está desmoronando debaixo da nossa cabeça. E nós olhamos para um lado, para o outro, pessoas vão embora, portas se fecham, temos perdas. Nós começamos a passar por um vale tão difícil na nossa vida e deixamos de perseverar, deixamos de confiar no Senhor por conta dessas adversidades. Então José, ele nos ensina que apesar de toda a prova que ele passou, de toda a traição, toda a rejeição, José permaneceu firme nos caminhos do Senhor e não abandonou o Deus dele. Ainda que José fosse levado para o Egito, para uma outra cultura de idolatria, Jesus usou a vida de José naquele lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que José ganhou muitos egípcios para o Senhor. Não só a família dele, mas eu creio que ele ganhou muitas vidas para Jesus, mesmo em meio às adversidades. Segundo ensinamento, fidelidade a Deus traz bênçãos. Mesmo como escravo na casa de Potifar, José se destacou porque Deus era com ele. Sua fidelidade fez com que prosperasse em tudo o que ele fazia. Fidelidade traz bênçãos. Quantas vezes somos confrontados em situações que nós não esperávamos e começamos a questionar quem é Deus na nossa vida. Mas, meu irmão, eu te digo uma coisa, minha irmã, se você permanecer, ainda que seja numa prova em que você se sente escrava do trabalho, escrava da rejeição, escrava da falta de amor, eu quero te dizer que mantenha-se fiel ao Deus que você conhece, porque a nossa vida não é só flores. A própria palavra já diz que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos de bom ânimo. Então hoje, se você está precisando ser fortalecida, receba esse renovo de fidelidade de Deus em seu coração. Terceira lição: integridade e pureza são fundamentais. Quando José foi tentado pela esposa de Potifar, José recusou pecar contra Deus e contra o seu Senhor, mostrando que a pureza e a integridade devem estar acima de prazeres momentâneos. Não permita que os prazeres do mundo, não permita que pecados momentâneos encham o seu coração, porque aquilo ali vai ser passageiro. Aquilo ali vai passar como uma flecha e vai lhe trazer muitas consequências. Então não troque a fidelidade de Deus, a fidelidade que você tem de servir ao Senhor por momentos momentâneos, passageiros e avassaladores na sua vida, porque o pecado, ele é avassalador. Muitas vezes nós damos lugar à carne e depois nos arrependemos profundamente. Quarta lição de José: Deus transforma o mal em bem. Os irmãos de José planejaram mal contra ele, mas Deus usou essa situação para salvá-los da fome. Isso mostra que mesmo as injustiças podem ser transformadas em propósitos maiores. Agora você imagine, o lugar de José foi rejeitado, abandonado, jogado em um buraco pelos seus próprios irmãos, né? José sofreu, chorou, se angustiou e carregou esse sentimento por muitos anos. E o Senhor honrou José a ponto dele virar governador do Egito. E quando a fome se instalou, os irmãos de José os procuraram para buscar ajuda, alimento. E mesmo em meio àquela situação de dor ao ver os irmãos, porque quando José esteve com os irmãos, veio novamente aquele sentimento de rejeição, de questionamento. Mas ainda assim, José não permitiu que aquele sentimento tomasse conta do coração dele. E ele transformou todo o mal que o fizeram em bem, servindo aos seus irmãos, servindo a seu pai, servindo aos hebreus, com aquilo que o Senhor havia abençoado José.
Então não permita que a mágoa e a falta de perdão deixe que você avance no reino. Não permita que você paralise sobre as coisas que o Senhor te deu. Perdoe, ame. Minha mãe já dizia, gente, não se paga o mal com o mal. Isso é bíblico, né? José, ele deixa isso muito claro para nossa vida. E o quinto ensinamento é: perdão liberta e restaura relacionamentos. Ao reencontrar seus irmãos, José poderia ter se vingado, poderia ter prendido os irmãos, porque José, ele tinha autoridade para fazer isso. E os irmãos de José não o reconheceram. Então José poderia fazer isso tranquilamente para se vingar da sua dor, né? Mas ele escolheu perdoar e restaurar a família. O perdão é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Não existe vida com Deus se você não libera perdão. Quantas pessoas hoje estão presas com mágoas que carregam de seus pais, de um amigo, de uma amizade frustrada, de uma paternidade mal construída, de pessoas, de casamentos onde houveram traições e ali não houve reconstrução da família, pelo orgulho, pela falta de perdão. Eu sei que muitas vezes eu sou prova disso, que perdoar não significa que você vai continuar caminhando com aquela pessoa, mas você precisa perdoar e liberar. E se for possível, restaure esse relacionamento. Restaure, eu sei que vai lhe custar muito. Eu sei que vai te ferir, vai te esmagar, mas vai te ensinar. Todas as pessoas em que eu perdoei na minha vida trouxe ensinamentos para mim. Ninguém quer ser magoado. Nós queremos ser perdoados, porque nós não somos perfeitos. Mas o perdão, ele ativa algo sobrenatural. Ele lhe deixa, sim, mais maduro espiritualmente. Ele faz você sair do lugar que limita a sua visão sobre relacionamento, sobre perdoar o seu irmão, sobre conhecer mais o amor de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa me fez muito mal, muito mal. E eu cheguei para uma das minhas mães espirituais na fé e contei para ela sobre o que aquela mulher estava fazendo comigo. Ela simplesmente me olhou e falou: ore por ela. Eu não tinha maturidade espiritual e eu achei aquilo uma afronta. Eu falei: como é que pode eu estar aqui, estou aqui desabafando com essa pessoa que eu confio tanto, que é uma pessoa de oração, ela está mandando eu orar por ela. E eu saí de lá, gente, confrontada. Saí com muita raiva e fui para casa. E quando os dias se passaram, conforme eu orava, o Espírito Santo me incomodava no meu coração para orar pelaquela pessoa. E eu me prostrava diante do Senhor e dizia: Senhor, eu não tenho vontade de orar por ela, mas me ensine a orar por ela. Me ensine. E eu não tinha dimensão da profundidade do perdão. Eu era muito imatura ainda na fé. E ainda assim, o Espírito Santo me ensinou a orar por aquela pessoa que naquela época era um inimigo se levantando contra mim. E um belo dia, essa pessoa deixou de me incomodar e passaram-se alguns meses. Eu estava estacionando o carro e ela me viu de longe e quando eu a vi eu comecei a me tremer, porque aquele sentimento que eu tinha foi ativado novamente no meu coração e eu comecei a me tremer assim e tipo, ai, ela não pode me ver aqui. E ela veio em minha direção, olhou nos meus olhos e disse: Lídia, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que eu tentei contra a sua vida. Eu a perdoei imediatamente. Não caminhei com aquela pessoa, mas eu a perdoei, eu a liberei. E o perdão fala mais sobre você do que a outra pessoa, porque o perdão, ele é libertador. O perdão, ele é restaurador. O perdão, ele te renova. Ele abre visões nas quais você nunca pensou em ter acerca do outro. Então, hoje, se você precisa perdoar alguém, porque você foi rejeitado, porque você foi jogado em um buraco, porque você foi ferido, porque você foi machucado, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que haja perdão. Que você possa liberar
essa pessoa, que você possa se liberar, se perdoar. Também tem esse outro lado, muitas vezes cometemos alguns erros e nós não nos perdoamos. Então, se você hoje não está conseguindo se perdoar, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Eu sei que você já se arrependeu, mas talvez você não esteja sentindo esse perdão em seu coração. E hoje o Espírito Santo está te convidando a você se perdoar e você perdoar ao seu próximo. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, te dê um dia de vitórias e até o próximo vídeo.